para os hebreus. E já vos esquecesse da exortação que argumentava convosco como filhos. Filhos meus, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fosse repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Agora no versículo 14 do 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No 16. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Está falando acerca de Esaú, mas dando exemplo acerca daqueles de Hebreus 6:4. Agora no 3, aqui no finalzinho está escrito o seguinte, no 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Cuidado com doutrinas várias e estranhas, para que não caia no erro daqueles que caíram no passado. Porque bom é que a correção se fortifique com graça, e não com manjares, de que nada aproveitaram aos que a eles entregaram. No 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ele está falando, não temos aqui uma cidade que vai ficar toda uma vida, mas nós esperamos uma futura, a saber, uma vida com Cristo, a nova Jerusalém, a qual ele prometeu. Aí no 13:15 vai falar o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício que Jesus quer. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O sacrifício que agrada a Deus é justamente isso, é o louvor, é a adoração, é o jejum. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Pronto, aqui nós acabamos por aqui. Agora vamos lá. A carta aos Hebreus, ela está falando o seguinte. Ela está falando de um grupo de pessoas que elas voltaram aos rudimentos do passado. Uma pessoa que uma vez ela foi escolhida da maravilhosa, que ela saiu das trevas e foi escolhida para a maravilhosa luz, como vai falar lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que nós saímos das trevas, que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois bem, e essas pessoas, elas voltaram aos rudimentos do passado, ou seja, elas que conheceram a Cristo, elas que foram batizadas com o Espírito Santo. É um grupo de pessoas que está falando ali. Elas que tiveram aí experiências com Deus, coisas do século vindouro, porque só quem tem experiências com Deus que vai ter esse tipo de, como posso dizer, essa dádiva, ela vai ter do Espírito Santo, esses dons espirituais, ela experimentou, ela usou, ela obteve aí, como eu posso dizer, lucro espiritualmente falando, porque ganhou almas, porque levou a palavra de Deus. E essas pessoas se cansaram dessas coisas, voltando aos rudimentos do passado, a fazer sacrifícios com animais. É por isso que nesse período que eu andei lendo, aí você vai ver que tem uma parte que fala que o sangue de touro, de bode, não tem valor nenhum para a expiação dos pecados, para o arrependimento dos pecados. Porque todo ano o sacerdote, ele fazia a mesma coisa, ou seja, todo ano comemorava-se então o arrependimento de pecado. Era lembrado o pecado todo ano daquela pessoa. Porque o sacerdote, ele... Deixa eu ver quanto tempo tem aqui já. Olha, tem 26 minutos, eu vou ter que demorar um pouco mais, tá? Porque o sacerdote, ele também precisava se purificar para poder fazer a purificação aí em relação ao pecado dos outros. Porque se ele tivesse mal, ele era o primeiro a padecer. Então ele tinha que estar bem para que então ele pudesse apresentar o sangue do animal pelo pecado daquela pessoa. Era o sacerdote que fazia isso. Porém hoje nós temos um sumo sacerdote, a saber, o Senhor Jesus Cristo. É o nosso sumo sacerdote. E como ele falava do passado, das pessoas do passado que experimentou essas coisas e voltaram novamente a sacrificar animais, voltaram novamente a acreditar que o pecado dela iria ser absolvido pelo sangue de animal, ela realmente colocou Jesus na cruz novamente.
porque o sacrifício de Cristo não teve valor nenhum. Ela preferiu novamente voltar a sacrificar aos bodes, carneiros, seja lá o que for, para expiação dos pecados, acreditando que o sacrifício de Cristo não teve valor. Embora ela tenha experimentado, ela tenha se feito participante, deixa eu voltar aqui o áudio para não ter problema, participante do Espírito Santo, mas voltou a fazer os sacrifícios do passado. Para essa pessoa, realmente não tem mais jeito, porque ela reconheceu que o Senhor Jesus Cristo, ele não é o Senhor da vida dela. Um exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, você que serve aos guias, serve a macumbaria, um exemplo que eu vou dar, né? Serve a macumbaria e você se voltou para Cristo. Você se converteu, você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, como vai falar 1 Pedro 2,9. Vai falar. E você se cansou daquela vida, de servir a Cristo. Você foi batizada com o Espírito Santo. Mas você disse, não, eu não quero isso para mim. Porque quando eu estava lá no erro, quando eu estava lá na magia negra, eu tinha as minhas coisas. Lá eu era rico. Aqui eu entrego a Cristo e só sofro. Eu só padeço. Ela deixou de olhar para o galardão que o Senhor prometeu a ela, a saber, o reino celestial, e olhou para as coisas desse mundo, cegando assim então o entendimento dela. Ela voltou para o passado, voltou novamente a fazer sacrifícios, tá? Para o mal, ou o mal, para conseguir essas coisas. Ela perdeu a presença de Deus. E para essa pessoa não tem mais jeito, porque ela já testificou, ela já carimbou com o entendimento dela que bom é servir aos guias dela do que ao Jesus que tem prometido tão somente que viemos padecer por ele, sofrer por ele e não rejeitar a cruz. Largar o pecado, largar tudo aquilo que não provém dele, para poder então ter vida com ele e ter o galardão, que é o reino celestial, que não se compra com dinheiro material. A tal pessoa preferiu então continuar nos rudimentos antigos que ela vivia, tudo por querer o bem material. Você vê que o autor da carta aos Hebreus vai falar do passado, que eles não creram, embora Deus tenha feito tanto por eles, né? Mas o povo não creu e muitos não entraram no repouso. Muitos não foram e não conseguiram entrar na nova Canaã, por conta da incredulidade, por conta de que preferiram voltar para o Egito, a fazer as mesmas coisas, ficar como escravo, mas tinham que comer, ou seja, preocupado com as coisas dessa terra, como o povo mesmo vai falar lá na Torá em relação a isso, que eles preferiam voltar, tá, ao passado, ao Egito, do que estar ali diante de Deus. Porque Deus os protegeu, na verdade, de tudo, né? Abriu o mar. Deus à noite colocou uma nuvem de fogo para aquecê-los por conta do frio. Durante o dia, uma nuvem para não queimá-los. A roupa não envelhecia, o chinelo não envelhecia. O que é que eles queriam mais? Então muitos daqueles também pereceram, assim como esse grupo de pessoas que conheceram o Espírito Santo também pereceram. Agora vamos entender um pouco mais acerca disso, o que Paulo está exortando. Você já entendeu, né? Que o seu pecado, ele pode ser sim absolvido. Se você serve a Deus, você reconhece que Ele é o teu Senhor e você o quer novamente, Ele não vai te rejeitar. Porque você pecou, porque você às vezes mentiu, porque às vezes você se prostituiu, porque às vezes você enganou alguém. E você se depara com esse versículo acreditando que não tem mais jeito para você. Mas em momento algum, o autor da carta aos Hebreus chama a atenção dos hebreus não para esse fim de condenação para aqueles que erraram ou que pecaram, porque o próprio Paulo fala que o que ele queria fazer, ele não faz, porém aquilo que ele deveria fazer, isso ele não faz. Ou seja, ele confessa que é um homem que erra. Ele confessava que era um homem que tinha suas debilidades, que tinha seus defeitos e suas fraquezas, assim como eu, assim como você. Mas quando deixamos a Cristo para voltar para o passado, adoração a outros deuses, então reconhecemos que Ele não serve para nós. Foi isso que Paulo está dizendo. Aí fala para os hebreus, olha, corramos para o nosso objetivo que é Cristo. Não rejeite a exortação de Deus, porque é para o bem de vocês. Não seja como aqueles outros que voltaram para os rudimentos do passado a sacrificar novamente de sangue de animal.
para expiação do pecado, porque eles queriam viver no pecado. Então, como eles queriam viver no pecado e viver para as coisas terrenas, era muito mais fácil que ele sacrificasse animal, que ele sangrasse animal, pegasse o sangue, fizesse lá o processo, né, como fazia no passado, por expiação do pecado, do que servir a Deus e se preocupar com uma vida celestial. Se você abrir a Bíblia comigo, eu sei que está demorando hoje, mas esse assunto é um pouco complexo e eu estou tentando ser o mais rápido possível, tá bom? Vamos lá, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos lá, peraí, ó, 1 Timóteo. Pessoal, se eu estou falando rápido, volta o vídeo, tá bom? Porque eu estou falando rápido porque é um assunto complexo e vai demorar muito. Capítulo 1, versículo 19, vamos lá, de 1 Timóteo. Olha a preocupação de Paulo com a igreja, né? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ele entregou para que eles viessem aprender mediante aquele castigo e não os condenou ao inferno, tá? Para que você entenda. Vamos lá, de novo. Agora vamos para... De novo, 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5, está escrito o seguinte. Cadê? Capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, pessoal. Desculpa, tá? Mas eu tenho que explicar isso bem explicado para que não haja dúvida. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e os homens. Jesus Cristo, o homem. Há só um. Agora, 2 Timóteo. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aqui é o cuidado de Paulo com as igrejas no geral, falando para Timóteo acerca disso. Agora vamos, Timóteo de novo. Capítulo 2, do 1 ao 5. Eu marquei aqui, tá? Porque é muito difícil conseguir fazer tudo assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos de trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desse afasta-te. Pois bem, 2 Timóteo de novo. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 3 em diante. Estou acabando, tá, pessoal? Eu só quero que você entenda muito bem. 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo... Misericórdia. Alexandre Latoeiro, eu já li já. Tá bom. Desculpa, tá? Eu já tinha lido já. Então, é isso que eu quero que você entenda. Se você, por exemplo, saiu de um ministério, tá? Está aí aflito, sem saber o que fazer, entenda uma coisa. Não é porque você saiu do ministério que você é uma pessoa perturbada. Porque você é uma pessoa que está condenada a ir ao Hades, ao inferno. Não. Você tem jeito. Desde quando você entenda que Cristo é o teu Senhor, o Senhor da tua vida, e você não ande na concupiscência da carne, ou seja, desejo desenfreado da carne, jogado totalmente ao pecado, jogado totalmente ao mundo, há jeito para mim e há jeito para você. Porque Deus, ele resiste aos soberbos, porém dá graças aos humildes. O que eu quero nessa noite é que você entenda isso. Que a única coisa que faz com que você venha ter a sua salvação perdida, né? E não tem mais jeito, é você largar o Senhor Jesus, vou repetir para terminar, largar o Senhor Jesus Cristo,
né? O qual você um dia serviu, um qual um dia você foi batizado com o Espírito Santo, um qual um dia você curou, um qual um dia você libertou, o qual um dia você usou para pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o reino de Deus. Então você pegou isso que foi dado a você, o bem maior, o Espírito Santo, e você falou, eu não quero o Espírito Santo. Eu quero voltar novamente para a minha vidinha que eu vivia, aonde eu podia pecar, aonde eu podia errar, aonde eu podia fazer 150 Ave Maria, 500 Pai Nosso, e ali o meu pecado era perdoado. Então você está dizendo que Jesus Cristo, o qual te chamou das trevas para a luz, como fala Pedro, a carta de Pedro, e voltou para os rudimentos do passado. Então você está dizendo, eu não te quero. Então assim, dessa forma, você crucifica Cristo novamente. Não é porque você peca, porque você erra como eu erro, eu também peco, eu erro. Não é porque toda vez que eu erro, que eu cometo um erro, seja consciente ou inconscientemente, que eu venha estar aí crucificando a Cristo. O crucificar a Cristo novamente é você pegar e voltar aos rudimentos do passado, a adorar a outros deuses e não o reconhecendo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas isso não dá o direito nem a mim e nem a você de ficar o tempo todo pecando, errando, um pé na igreja, um pé no mundo. Hoje está louvando a Deus, amanhã você está no forró dançando, um exemplo que eu estou dando. Hoje você está bem com seu marido, amanhã você está traindo. Ou vice-versa, bem com sua esposa, amanhã você está traindo ela. Então, isso não, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando de erros, coisas simples, coisas que o homem e a mulher pode errar. Para isso tem jeito. É só você se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Se você está sem ministério, você saiu do seu ministério por algum motivo, porque você não gostou daquilo que o seu pastor falou, aquilo foi duro, aquilo não te edificou, mas te derrubou, tem muitos por aí. O que impede de você buscar a Deus? Nada. O que não pode é você pegar o Senhor Jesus Cristo e o trocar. Fazer do Senhor Jesus Cristo o ridículo, o trocando para servir ao mesmo Deus que você servia no passado. Pessoal, eu já demorei muito, tenho que converter o vídeo ainda, colocar no YouTube, no meu canal lá. Peço que você compartilhe nas suas redes sociais. Faça isso, por favor. Volta lá atrás no começo do vídeo e assiste com muita delicadeza, porque o assunto é complexo, porque o assunto é complicado e tem colocado muitos pregadores no bolso, tem colocado muitos pastores no bolso, fazendo com que então a palavra de Deus às vezes saia de forma distorcida e ao invés de edificar a igreja, prejudicando a igreja. E isso não pode, a gente tem que na verdade fazer com que a igreja ela venha crescer em qualidade acima de tudo, como também em números, porque é através do número que nasce então assim a qualidade. Que Deus abençoe sua vida grandemente nessa noite de quinta-feira, dia 1º de outubro, estamos acabando o ano, né? E até domingo aí, com mais um vídeo lá no YouTube, né? No canal Falando com Deus, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Qualquer coisa, deixa seu comentário aí, que eu vou responder depois. É um prazer poder ajudar, não só você, como também a mim, porque quando eu falo, eu prego para mim, principalmente. Que Deus te abençoe.